Chegou a hora do nosso fã do esporte participar do Resenha Invasão de Campo do Resenha ESPN. Olha lá, Marcelo Becker, não é Beckler, o jornalista, não é Becker só. Pede pro Lúcio falar como é trabalhar com o mestre Mourinho, seu treinador na Internacional de Milão. O Mourinho é um cara assim, muito especial na minha carreira também, me ajudou muito na Inter. Não só eu, mas os outros jogadores. É um cara motivador no dia a dia, tem seus momentos também de fúria, que a gente vai conhecendo no dia a dia. E, muitas vezes a gente perdia o jogo e a gente ficava com medo de dar bom dia para ele, porque literalmente não era um bom dia, dava para ver pela cara dele. Mas era um cara que cobrava muito e acho que isso... eu tinha visto isso. É um cara que cobra muito, que motivou muito a gente, principalmente na Champions League, porque ele sabia o valor e como jogar uma Champions League, né? Então ele foi um cara muito especial e, sem dúvida, a qualidade dele no dia a dia. É um cara que trabalha visando muito o jogo, não gosta que o time se desgaste muito nos treinamentos, né? E um cara que cobra muito, é um cara que com os jogadores assim tem um excelente relacionamento. Ele sempre procura ajudar todo mundo. Né? E claro que ele cobra muito respeito, isso aí ele não abre mão, mas é um cara vencedor, né? Acho que isso mostra o porquê ele também conseguiu vencer na Inter. Qual é a tua melhor história com o Mourinho? Com o Mourinho tem várias, teve uma que a gente estava jogando em casa e a gente estava empatando com um time que não era tão forte no campeonato italiano, só que ele estava suspenso. E daí quem estava dando as instruções e cobrando da gente era o auxiliar, que não é a mesma coisa do que o treinador principal. E daí o auxiliar estava falando e falando, não, eu entendo porque vocês estão um pouco cansados, tinha alguns jogadores voltando de seleção. E daí ele dá um bico na porta e fala que... estanca um Katsu, vocês estão cansados nada, não sei o quê, como pode, com uma perna vocês tinham que ganhar desses caras, e não sei o quê, e outra amanhã, se não ganhar, vocês vão ver que é o que vai acontecer amanhã. Aí foi tranquilo, a gente voltou 3-0, fomos todo mundo feliz para casa. Mas tem 2 pontos em comum com o Lúcio, Zé. Os clubes, né? Bayer Leverkusen e Inter de Milão. Tudo bem, a Inter em momentos bem distintos, assim. Eram 2 times bons da Inter, o que você jogou e o que o Lúcio jogou. Mas, enfim, em termos de instituição, de conhecer a instituição, acho que... eu vi ali a imagem, né, do Lúcio com o Chole, voltou tantas coisas, porque assim, eu errei. O Lúcio falou, eu acertei em ir para o Leverkusen, eu errei em ter saído do Leverkusen tão cedo. Eu fiquei 1 ano apenas do Leverkusen, já fui para a Inter de Milão e, quer dizer, essa transição de conhecer os clubes da Europa, a importância, a forma de jogar, de encarar a vida, eu praticamente não peguei. Então eu não amadureci esse tipo de situação, né? E para mim foi uma coisa que eu só fui entender depois que eu saí da Inter de Milão. Aí eu entendi o tamanho do clube, a instituição, a grandeza dele dentro da história da Europa, vamos dizer assim, do futebol. Né? Mas eu fiquei emocionado aqui, lembrando do Chole. Eu não sei se ele... Sim, no Leverkusen, eu não falava alemão, né, no começo, então tinha lá, ele deixava um cartaz, Fußball Shoes das nicht verbieten, né, que não podia entrar e tal. E eu não sabia, entrei. Entrei, já tomei um croque na cabeça assim, ele me pegou pela mão, ele pegava pelo um jeito assim, ó, que você não conseguia mexer. Aí ele falou assim, leia aqui. Eu não sabia ler alemão, leia aqui. Falei, não, tá bom. No dia seguinte, lá em Leverkusen tinha os armários. Ele deve ter feito isso com você. Um frio, né? Coloquei aqui e tal, e eu tô sentindo alguma coisa na cueca queimando. Aqui embaixo do braço também e tal. Sabe o que ele fez? Ele pegou creme, tem um creme que esquenta por causa do frio, passou na cueca e passou embaixo da camiseta, assim, por baixo.
Pô, eu acabei o treino, eu tava assim, ó. Eu tava assim, ó, não conseguia andar, né? Por causa do pernas já não é aberta. As pernas já não é aberta, né? Mas assim, todo dia Ele é um cara ele muito sacaneava a alegre, gente. Então, eu lembrei desse, até, pô, fiquei emocionado, porque um cara nota 1000. Depois ele foi pro grande rival, né? Que era o Colônia. Assim, mas ajudava demais Todos os dois. estrangeiros, hein? Todos. Ajudava muito. Ele é um O cara... time, voltando para Inter, o time campeão da Champions League de 2010, de clube, de time, foi o melhor que você jogou? Foi, a Inter de Milão foi o mais, vamos dizer assim, completo. Aquele time estava... a idade dos jogadores ajudou muito, né? O fato de jogadores com 30, 32, 33, não ter ganho uma Champions League, jogar em grandes clubes e não ter ganho a Champions League. Então, acho que isso somou bastante. Eu jogava com o Samuel, com o Zanetti, né? O próprio Milito, Eto'o, que era... Tirando o Eto'o ali, acho que ninguém mais tinha ganho. E os caras super se doando. Eu lembro que na final contra o Bayern de Munique, né, que para você também era uma situação... o Bayern de Munique do Van Gaal. Do Van Gaal, tensa por várias razões, assim. O Eto'o, ele jogou de lateral esquerdo. Jogou. Ele é um cara muito... No início ele tem, assim, quem conhece ele sabe que ele não é um cara fácil, assim, na questão da vaidade dentro do campo e tal, mas quando você consegue fazer uma amizade, conhecer ele melhor, ele se torna... tipo uma formiguinha do time. Ele jogou principalmente no jogo contra o Barcelona, que a gente estava com a menos. O que ele jogou defendendo, ajudando, correndo. Então, era um time que tinha essa característica, né? O Sneijder ali era o talento, né? O talento do meio do campo, né? Então, foram jogadores assim que muitas vezes saíam dos seus clubes, que foi o caso do Sneijder, saiu do Real meio desacreditado, né? Então, ele veio a somar muito e ser um dos principais também dessa conquista da Inter de Milão. E isso ajudou bastante, o fato de os jogadores já terem uma certa idade e o José Mourinho foi um cara assim, muito especial de fazer aquele grupo acreditar que poderia ganhar uma Champions League, porque a gente, se você for analisar antes da competição começar, a gente tinha um jogo que era vida ou morte contra o Kiev. Né? E a gente estava perdendo de 1-0, o Mourinho tirou um zagueiro e um lateral e colocou um meio de campo ofensivo e mais um atacante que foi o Balotelli. E daí a gente, em 5 minutos, viramos o jogo. Então essas coisas assim que muitos não acreditavam na Inter. E a Inter foi pegando confiança e eu acho que o mais importante, o treinador soube trabalhar muito bem. Antes da gente ir pro break, rapidinho, a gente tem que falar que o Sneijder ali também, 40 dias depois, acabou te tirando da Copa do Mundo, né? Foi responsável direto pela eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa da África do Sul, né? Tendo participação ali nos 2 gols da virada para cima de vocês. Depois, no reencontro, como é que foi? Depois da Copa, vocês voltaram pro clube. Pro clube, ele ficou como sempre, a gente sempre zoou ele também, então ele zoou um pouco a gente. Meu filho também brincou, pô pai, como é que o senhor vai agora pro treino, assim, com o Sneijder lá? Você não tem vontade de matar ele, não? Falei, é complicado. Você respondeu o quê? Falei, vontade tem, mas não pode. Você sabe o que eu penso, né? Aí, nessa imagem aí, o Brasil, olha a bola que o Felipe Melo meteu pro Robinho. Primeiro tempo exuberante da seleção brasileira. Ninguém imaginava que fosse acontecer o que aconteceu. O Lúcio estava falando aqui, queria fazer a pergunta. O Lúcio, que é o seguinte, você estava falando de que o Mourinho preservava muito o jogador, para o jogo não tinha tanta intensidade, de repente, no treinamento. Você que jogou muito tempo na Europa, quando você voltou aqui para o Brasil, qual foi a maior diferença que você sentiu aqui no futebol brasileiro? Treinamento, dirigente, calendário, o que foi que Acho que a maior diferença aqui no Brasil que eu senti é a política dentro dos clubes. Eu acho que isso é o que mais... E dentro do futebol em si, né? Até hoje eu não entendo por que eu saí do Palmeiras em 2014, do São Paulo. Eu ser afastado porque eu quero treinar um pouco mais, porque eu tenho vontade de treinar. Você levou o preparador físico para você ter? Foi isso? Não tinha preparador físico, mas nunca existiu isso. Isso aí foi uma... É lenda. Isso aí é uma desculpa que o São Paulo arrumou para, vamos dizer assim, para me afastar. Mas até hoje também eu não entendi o porquê um jogador que
que isso já aconteceu no Bayern de Munique, na Inter de Milão, a gente ficar meia hora, 40 minutos depois do treinamento fazendo um fundamento. Então, naquela ocasião, eu não entendi do São Paulo. Então, acho que isso foi assim, o que mais deixa a gente assustado aqui no Brasil, principalmente quando você está muito tempo na Europa. Essa política, muitas vezes você tem que contar, o dirigente tem que gostar de mim, o diretor tem que ir com a minha cara para me continuar no clube. Então, isso é o que, no Brasil, eu acredito que é a grande dificuldade. Eu acho, e no Brasil, Lúcio, a personalidade da gente atrapalha os outros. Porque sabe que a gente vai falar a verdade, vai brigar com o dirigente, não vai engolir sapo, não vai engolir nada. E às vezes isso incomoda muito. Aqui 3 jogaram na Alemanha e, por exemplo, eu tive muita dificuldade, por exemplo, eu durmo mal. E a gente era obrigado a acordar 8h30 da manhã para dar uma volta. Vai ter um frio, um frio danado, não 30, andava. 40 minutos para normal. Jogava, no outro dia você corria 40 minutos, né? É bem diferente. bem diferente. A adaptação é difícil. E até você passar isso e acostumar é muito complicado. Mas aqui no Brasil, que o Lúcio falou, isso eu uso muito. O ídolo incomoda muito nos clubes. Isso sim. O ídolo incomoda muito. Porque o ídolo, ele fala o que pensa, ele é autêntico, não baba ovo de ninguém. E aqui no Brasil, infelizmente, os dirigentes gostam de jogadores assim. Você guarda mágoa de alguém especial da passagem no São Paulo, que foi a mais conturbada, Lúcio? Não, mágoa eu não guardo, mas assim, hoje, olhando para trás, eu vejo que o grande erro da minha carreira foi ter voltado para o São Paulo. Acho que isso foi o grande erro. Eu não sou um cara de guardar mágoa, mas aquilo me atrapalhou muito, sem dúvida. Eu, em 2013, com vontade de jogar, o São Paulo estava no meio da tabela do campeonato brasileiro, não tinha o porquê. E outra coisa que eu concordo plenamente com o Luiz, é um cara que fala, eu tirei o Lúcio, eu afastei o Lúcio, então isso parece que para eles é um mérito, assim, o cara é uma conquista deles falar, eu na época mesmo também não entendi o Paulo Autuori, como joguei com ele no Inter de Porto Alegre, também ele não teve, vou te dizer assim, não foi decisão dele, né? Eu não sei qual situação, o que aconteceu com ele, mas foi diretamente da diretoria, né? Então ele só fez o que a diretoria mandou. Você achou que pelo tamanho dele ele poderia ter assumido a bronca? Sim, porque eu acho que eu conversei com ele dentro do vestiário e ele me falou, foi uma falta de respeito você ficar treinando depois do treino. Eu falei, eu não sabia, então você me desculpa, isso não vai mais acontecer. Mas aí ele falou de uma maneira, não, isso vai ter que ser conversado, não pode. Mas assim, eu não tenho mágoa de ninguém, não. Eu tenho um bom relacionamento, tanto é que tenho alguns amigos dentro do São Paulo, dentro do Palmeiras, e eu acho que só foi, talvez assim... Linda, né? Uma carreira tão linda como essa. Talvez seja um pequeno erro de percurso, mas que não vai manchar em nada. Mas a grande realidade é, se fosse de repente um menino da base que quer ficar ali treinando depois, não ia acontecer nada. Podia até falar, não pode treinar, mas não ia acontecer nada. Ia falar, não treina não sei o quê. Mas como é um jogador consagrado, com nome, para eles interpretam, né, como um afronto. Você está me enfrentando, está desafiando. E como ele está falando aqui, não foi nada disso, que pediu desculpa e A gente tem um golinho ainda de resenha, mas precisa fazer uma parada agora. Voltamos já já. Camisas de times, seleções, infantis e retro. Com os menores preços da internet e descontos na loja toda. Frete grátis a partir de 2 peças e entrega mundial. Não perca tempo. Garanta já a sua no link abaixo.
tô bem, viu que eu sei. O tempo passa, torcida brasileira. Passados 11 anos, a Vitória. Tudo bem, Vitória? Seja bem-vinda também. Já no finalzinho do resenha, tá com quantos anos? Eu tô com 19 agora. 19, quer dizer, tinha 8 ali. Hã? 8 aninhos, Agora o Lúcio tem que tomar conta, né, Lúcio? Hã? tem que tomar conta, tá estudando fora. E... Tá estudando aonde? Em Loughborough. Ah, é? O que você faz lá? Eu faço relações internacionais. Olha aqui. Legal, já Não tá, conta nada, já já tá foi pro dando mundo. problema. Já tá namorando, né? Já imaginou? Aí tem que ter. Aí a marcação é maior Tem um ainda. detalhezinho, o meu pai é o Lúcio. Eu sei bem que ele saia correndo atrás de mim. Doido pra levar comida. A chuteira entrava. Sai pra lá, Lúcio, pelo amor de Deus. Doido pra dar um carrinho. Zé, muito obrigado. Luizão, a mesma coisa. Djalma, ótimo tê-lo de novo aqui no Resenha. Lúcio, muito obrigado e sucesso aí no capítulo final dessa sua carreira espetacular, um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Obrigado também pela presença, Vitória. A gente retorna no próximo domingo. Uma ótima semana a todos. Tchau, gente. Na Hotmart eu já fiz mais de R$9.000, apenas hoje na Kify já fiz mais de R$8.000. Sabendo disso, eu desenvolvi um método para você fazer sua primeira venda em 24 horas sem aparecer e sem investir um único centavo. Toque aqui em Saiba Mais, se você não tiver resultado eu devolvo seu dinheiro e ainda te pago mais R$20 no Pix. Toque em Saiba Mais.